Graça e paz. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo na Confissão de Fé de Westminster. Dessa feita nós vamos para o parágrafo número 10, ou sessão número 10. Na semana passada, no vídeo anterior, nós falamos acerca do capítulo 9, que trata da regra última de interpretação da Escritura. Nós aprendemos que a regra última e infalível para interpretar a Escritura é o uso da própria Escritura para nos esclarecer os textos que são mais obscuros, através de textos que são mais simples e mais claros, que tratam do mesmo assunto. Vimos também que a Escritura, os textos da Escritura, eles possuem um sentido único, que também podem ter várias aplicações, mas a busca sempre é pelo sentido ao qual Deus intentou que a porção da sua palavra fosse escrita, que nós devemos buscar dentro do contexto do uso da gramática e da história da redenção, o contexto de toda a Escritura. Bom, hoje, o parágrafo 10 ele encerra esse capítulo 1 da Confissão de Fé de Westminster, nos mostrando, nos levando a reconsiderar em parte, a voltar a pensar em parte num ponto que foi tratado rapidamente na sessão de número 8, no parágrafo número 8, que é a Escritura, ela é o juiz último, o Espírito Santo falando através da Escritura, é o juiz último através do qual todas as questões doutrinárias devem ser dirimidas. Na sessão número 8 isso foi tratado, apontando para os textos originais da Escritura, e agora, para encerrar, a Assembleia de Westminster vai colocar assim o Espírito Santo falando pela Escritura como Supremo Tribunal para julgar toda e qualquer questão que surja dentro da igreja. Então, vou ler aqui o parágrafo 10 do capítulo 1, para que a gente possa dar continuidade na exposição desse parágrafo do capítulo 1. Onde diz assim: o juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas, e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo em cuja sentença nós devemos firmar não pode ser outro, senão o Espírito Santo falando na Escritura. Então, como eu disse, esse parágrafo ele é uma expansão daquilo que a gente viu no parágrafo de número 8, mostrando como a Escritura é o tribunal onde nós devemos correr para julgar todas as questões doutrinárias. E aí a gente necessita disso porque nós somos falhos. Invariavelmente os homens vão errar quando formulam doutrinas. O próprio Senhor Jesus mostrou aos saduceus, lá em Mateus capítulo 22, verso 29, que eles estavam errando ao não considerar a questão da ressurreição do corpo, porque eles não conheciam as Escrituras nem o poder de Deus. E vejam, desde os primórdios, o povo de Deus ele é mandado a ir às Escrituras para conhecer qual é a boa vontade de Deus. Em Isaías, no capítulo 8, verso 20, o profeta manda com que o povo deixe de buscar adivinhos, deixe de buscar necromantes para entender qual é a vontade do Senhor, mas diz que o povo de Deus deveria se voltar à lei e ao testemunho. Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos o quanto nós precisamos voltar de maneira recorrente às Escrituras para ter o conhecimento adequado daquilo que Deus requer de nós. Nós precisamos extrair o máximo das Escrituras, porque dela é que nós temos a palavra de Deus, o Espírito Santo falando para cada um de nós. E Paulo deixa isso bem claro, que a Escritura é o próprio Deus falando, o Espírito Santo falando. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, verso 25, onde ele diz o seguinte, Atos, capítulo 28, verso 25, diz: e havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando vos disse: vai a este povo e dize-lhe, de ouvidos ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis.
Ou seja, Paulo considerou que o endurecimento daqueles homens que o procuraram e não receber a palavra de Deus fazia parte daquilo que Deus havia falado na Escritura por meio da boca do profeta Isaías. Então, nas Escrituras nós encontramos a fundação última da nossa fé, daquilo que nós devemos crer. A igreja ela encontra a sua base, o seu sólido fundamento nas Escrituras. Como diz Paulo em Efésios capítulo 2, verso 20, ele diz que a igreja está fundada ali, foi erigida sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas que apontam para o Senhor Jesus Cristo. Então, a Escritura é esse lugar onde nós devemos ir, voltar à fundação para julgar todas as coisas. Assim, Deus falando, o Espírito falando através das Escrituras é o supremo juiz perante o qual nós devemos apresentar todas as causas para julgar todas as coisas. Bom, eu falei para vocês na semana passada que o catolicismo arroga para si a autoridade última de interpretar de forma infalível a Escritura, que é a palavra de Deus. Então, assim, todo o fiel romano, católico romano, ele deve crer de maneira particular naquilo que lhe é posto pela igreja. Por exemplo, quando o Papa de cátedra fala sobre as controvérsias nas doutrinas católicas, ali ele vai ter uma posição que vai ser última e final e que todos têm que se dobrar àquela posição. Eles têm assim a sua consciência cativa, ainda que eles de maneira particular não creiam, deverão crer, porque a igreja assim o diz. E assim é quando, por exemplo, você fala dos vários dogmas os quais você não encontra base nenhuma na Bíblia, como, por exemplo, da Assunção de Maria. O católico romano ele tem que crer nesse dogma por conta de que a igreja é esse intérprete último das Escrituras. O cristianismo reformado ele recusa a tornar cativa a consciência de qualquer pessoa que não seja a palavra de Deus, na forma como ela interpreta para si mesma a palavra de Deus. Isso não quer dizer que as igrejas elas não devem formular ou tentar resolver questões doutrinárias ou divergências doutrinárias. Isso só quer dizer apenas que a igreja reformada ela não vai fazer qualquer tentativa de forçar as consciências das pessoas a se dobrarem à sua interpretação por outra coisa que não seja a palavra de Deus. A tarefa da igreja, então, é expressar de maneira bem clara o que a palavra de Deus diz, para que o crente individual ele seja capaz de, por si mesmo, com a sua própria mente, chegar àquela conclusão que a igreja chegou. Então, com a mente renovada pelo Espírito Santo, ele vai entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, sendo assim, a igreja ela não é um corpo que cria leis que amarram assim a consciência daqueles que são súditos do Senhor Jesus Cristo. Ela meramente afirma essas leis que estão na palavra de Deus, as leis que o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores declarou, e isso tem que ser feito de maneira clara, a fim de que as pessoas fiquem sem desculpas caso venham a desobedecer aquilo que está claramente exposto na palavra de Deus. O romanismo, pelo contrário, ele cria leis para os súditos de Cristo. Então, esse parágrafo que nós estamos tratando aqui, o parágrafo número 10 do capítulo 1, ele deve ser comparado ou lido juntamente com o capítulo 31 da Confissão de Fé, que trata dos sínodos e concílios, especialmente ali dos parágrafos 3 até o parágrafo 5. Nós temos em Atos dos Apóstolos o registro de como funcionou o primeiro sínodo, o primeiro concílio da igreja, para estabelecer a verdade contra uma controvérsia que havia surgido naquele período na igreja. Então, em Atos, no capítulo 15, nós temos várias coisas que mostram como a igreja deve se portar ainda hoje para dirimir as questões doutrinárias. Vejam, em Atos, no capítulo 15, no verso 1, nós vemos em primeiro lugar o surgimento da controvérsia. Ele diz, Atos 15, 1, que alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Então, a controvérsia é estabelecida
aqui. Como isso então vai ser resolvido? O verso 2 e 3 mostra que eles vão se reunir, solicitar essa reunião para que a igreja discorra sobre o assunto e tome assim um posicionamento. O verso 2 diz: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com esses homens, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito à questão. Então surge a questão e logo em seguida que a controvérsia está estabelecida, o concílio é convocado para dirimir a questão. No verso 4 diz lá: tendo eles então chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Então ali eles são estabelecidos em forma de concílio e começam a relatar cada qual as suas questões. No verso 5 diz: então insurgiram-se entretanto alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então aí está estabelecida qual é o conflito, né? Quais são as duas partes, o que cada uma traz. Paulo e Barnabé de um lado, pregando a não dependência de que os novos convertidos se submetam à lei de Moisés, e dos fariseus que haviam sido convertidos, a outra parte rogando que os novos crentes, os crentes vindos dos gentios, deveriam ser circuncidados, seguir toda a lei de Moisés, para que assim pudessem ser considerados como verdadeiros cristãos. Então, do verso 6 até o verso 30, nós vemos como o concílio vai estabelecer a verdade. Agora, qual das partes tem razão, ou que resultado vai se ter dessa controvérsia. Então você vai ver dos versos 6 a 30, a resolução ela é baseada de maneira final no apelo às Escrituras. Então depois de Tiago ouvir ambas as partes, ele pronuncia a partir do verso 12 a sua decisão, a decisão do concílio, quando ele diz assim, verso 12: e toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai às minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. E preste atenção no verso 15, quando ele diz: conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Aí ele vai fazer uma citação de Amós capítulo 9, dos versos 11 e 12. Ou seja, o apelo que eles fizeram para chegar à conclusão que eles chegam nesse concílio aqui em Atos, no capítulo 15, é baseado naquilo que a Escritura já havia declarado. Quando o concílio chegou à certeza acerca do ensino da palavra de Deus, então ele é capaz de declarar qual a resposta adequada para a igreja com base no que a palavra de Deus já lhes havia falado. Então, nos versos 28 e 29, ele diz: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Então, eles apelam ao ensino da Escritura e eles requereram que esse ensino ele fosse acatado pelas pessoas, mas acatado não somente por conta da autoridade conciliar, mas acatado principalmente ou necessariamente porque o ensino que ali foi desposado por eles, ao qual eles chegaram, é baseado de maneira clara e inequívoca na palavra de Deus. A palavra de Deus declarada tem autoridade e não a questão do sínodo. Então, quando qualquer concílio faz uma declaração doutrinária que não tem qualquer base nas Escrituras, na palavra de Deus, essa decisão ela não tem qualquer autoridade sobre o povo de Deus. Um exemplo disso aí na história das igrejas, a gente pode pegar, por exemplo, de uma decisão da Assembleia Geral da PCUSA, da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, que em 1934 declarou que cada membro
da igreja, da denominação, tinha que contribuir financeiramente para apoiar o quadro de missionários da igreja. E o quadro de missionários daquela igreja, naquela época, já tinha muita gente, pode ser chamado de modernista, à época, que eram pessoas que estavam dentro da igreja, mas que acabavam negando a fé. E esse tipo de pessoas estavam sendo enviadas ao mundo como missionários. Então a Assembleia disse que era a obrigação de apoiar aquele quadro de missionários, era tão certa quanto o nosso dever de participar da ceia do Senhor. Então vejam aí, que absurdo, com base em nada eles declararam isso. Então a Gresham Machen e outros se recusaram a obedecer esse ponto que foi estabelecido pela Assembleia Geral sobre a alegação de que eles não estão obrigados, eles não são cativos a obedecer qualquer coisa que não tenha uma base clara, que não tenha a base demonstrada através da Escritura. Então, rejeitando o erro da mais alta Assembleia da Igreja, Machen e outros apelaram para a autoridade suprema, que é a autoridade das Escrituras. E isso a gente vai ver constantemente no decorrer da história, né? Os sínodos e concílios, eles podem errar e eles têm errado. Por isso que eles não podem ser a regra de fé e prática. Eles são os símbolos, as confissões de fé, as decisões conciliares. Assim, elas devem ser utilizadas apenas como um facilitador, um sistematizador das doutrinas da Escritura, mas que não tem qualquer valor, caso as suas declarações não tenham uma base na própria Escritura, que é a Palavra de Deus. Sendo assim, qualquer membro da igreja ou membro de algum concílio inferior pode dissentir, pode discordar das decisões tomadas por um concílio superior quando ele, na Escritura, mostrar de maneira clara onde está o erro daquela declaração. Então, assim, ele apela para o tribunal de cima para que a verdade seja estabelecida. Então, mas essas questões vão ser tratadas melhor lá no capítulo 31. O ponto é só de mostrar que concílios erram, homens erram, por isso a autoridade última a qual nós devemos recorrer é sempre a Sagrada Escritura, é sempre a Palavra de Deus. Então, existem controvérsias religiosas? Existem sim. Elas precisam ser resolvidas? Precisam ser resolvidas. À luz de quê? À luz sempre da Palavra de Deus. Os concílios, há decretos, há símbolos de fé? Sim. Incluindo até mesmo as decisões do concílio que proferiu essa confissão de fé que nós estamos estudando. A confissão de fé de Westminster, elas são colocadas sobre o crivo da Escritura e podem ser confrontadas se assim for mostrado uma base sólida na Escritura de que há erro nos pontos que foram formulados nessa confissão. A mesma coisa acontece com os escritores antigos. A gente não pode se apegar, porque fulano de tal na história, o pai da igreja, ou porque um grande reformador falou isso. É verdade, não. Toda a verdade promovida, ou toda a matéria doutrinária promovida por qualquer homem, é posto diante do tribunal de Deus, da Escritura, para que por ela possa ser julgado se aquilo é verdade ou não. Então, a opinião dos escritores antigos só tem peso se eles estiverem embasados na Escritura, que é a palavra de Deus. Assim também acontece com as nossas opções pessoais. Elas precisam ser julgadas à luz das Escrituras. Então, a sentença última, a qual nós podemos descansar e ter a certeza de que ali está a verdade, é a sentença proferida pelo Espírito Santo de Deus, falando através da Sagrada Escritura. Então, retoma o ponto novamente, de que nós devemos ser bons intérpretes da Palavra de Deus. Precisamos nos esmerar em cada dia conhecer mais e mais dessa palavra, e nela estarmos firmados e não tirar dali o nosso pé. Em toda a questão, então, que surge, as doutrinas que são ensinadas, nós precisamos ali, como os bereanos, estar conferindo Escritura com Escritura, conferindo ensino com Escritura, para que assim nós não sejamos enganados, para que nós não venhamos a caminhar ou cair no erro de homens ou de concílios, sejam eles quais forem. Então nós somos cativos de maneira última à Palavra de Deus. Então, esse é
o juramento ou o voto que nós fazemos quando nos tornamos membros da igreja, quando nós ali nos colocamos debaixo da autoridade daqueles que foram constituídos pelo povo de Deus para serem líderes. E a cláusulazinha de condição é enquanto estes permanecerem fiéis às Sagradas Escrituras. Então, dentro da igreja, a autoridade última é Deus falando por meio do seu Espírito através das Sagradas Escrituras. Que Deus em Cristo nos abençoe e possamos seguir firmes, cada vez mais amando e conferindo as coisas com a santa e gloriosa Palavra de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe.